Pode ir. Eu começo? É. Então, salve, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma apresentação do fenomenal Grupo de Casimir. Hoje é meu grande prazer e honra apresentar o chefe, El Jefe, The Big Boss, professor Carlos Farina, né? Chefe aqui do grupo, né? Criador e chefe desse grupo aqui, fantástico, né? Que estou vendo aqui a apresentação está com bastante gente, acho que mais gente ainda vai ver lá no YouTube quando estiver postado. E, enfim, o que dizer sobre nosso grande Farina, né? Então, várias histórias, acho que já foram contadas sobre o Farina, então aqui eu posso escolher uma, né? Uma história, assim, muito interessante, na qual ele dizia que ele gostava muito de ir à praia na época da graduação, então ele pegava o ônibus antes da... Muito bom. Mas, enfim, então, como eu estava dizendo, né? Farina é o grande fundador aqui do grupo. O grupo foi fundado depois que você voltou da Espanha, Farina? Sim, em 93, eu acho. 93, né? Estão em conversas, o Marcos não está aqui, né? Mas estão em conversas com o nosso grande Marcos Vinícius, um dos outros, né? O outro pai fundador do grupo, né? Eles tinham esse interesse comum aí em flutuações quânticas, teoria quântica de campos, e aí, né, começaram a estudar esse assunto e, claro, graças ao talento inenarrável, didático dos dois, né? Rapidamente o grupo foi crescendo, foram atraindo orientados, foram atraindo estudantes interessados, né? Acho que a mescla do interesse intrínseco do assunto, mais aí o talento do Farina e do Marcos de, né, explicar e elucidar o assunto, fez com que o grupo crescesse, fosse sempre um grupo pujante, dinâmico lá no FRJ. Então, enfim, hoje, né, a gente está vendo aqui, temos várias pessoas assistindo, eu ousaria dizer que quase todo mundo aqui ou é do grupo ou é um egresso do grupo, né? Seja como aluno, seja porque interage constantemente aqui com a gente. Então, enfim, a gente vê que realmente é uma história aí fantástica. E é isso, né? Também para não me alongar muito aqui, até porque, né, acho que o Farina todo mundo já conhece, Farina vai falar hoje sobre trabalho de força repulsiva entre átomo e esfera, é isso? Exatamente. Né? Que é um trabalho recente aí que rendeu até PRL, né, para os envolvidos, meus parabéns. E, enfim, então vamos que vamos, né? A estrela aqui ainda está para falar, não sou eu. Então, Farina, você tem aí por volta de 3 horas e 40 minutos, pode, né, mandar a brasa. Grande Felipe, valeu pela apresentação sempre muito criativa e, cara, para mim é assim imenso prazer. Bom, olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindos. Para mim é um enorme prazer ver a garotada aí. Vocês são garotada para mim, né? O Marcos não está aí, então só tem garotada hoje aqui. E todo mundo empolgado e juntando e agregando todo mundo aí. Eu fico muito feliz que esse grupo é um grupo assim que todo mundo faz física por prazer, né? Acho que o nosso lema é fazer física por prazer. Esse que é o grande barato. Bom, eu vou compartilhar, né, Larissa? Então aqui eu já estou permitido aqui para compartilhar? Acredito que sim. Tá. Deixa eu só fazer um comentário, já que o Felipe falou do Marcos Vinícius e tal. É engraçado que eu e o Marcos somos pessoas totalmente ortogonais. Assim, então é uma junção muito curiosa, porque realmente, cara, em tudo, né? Na lógica, na maneira de apresentar, mas eu acho que isso foi uma coisa muito, muito bacana e que deu certo. Essa complementaridade acabou juntando bastante gente. Bom, então eu vou dar um golinho de água aqui e vamos em frente, né? Eu queria dizer que essa apresentação é uma apresentação que eu fiz lá no Partículas e Campos em 13 minutos e meio ou 15 minutos, não me lembro. Parece que eu sempre passo da hora. A Patrícia sempre diz que eu passo da hora, então eu devo ter passado lá. Mas fiz em 15 minutos e hoje, provavelmente, eu vou fazer nas 3 horas e 40 minutos aí que o Felipe falou.
Brincadeira. E eu queria ter tido tempo para pegar e expandir esse seminário e botar mais detalhes, mas acabou que eu consegui, sei lá, corrigir 2 frases que a Patrícia tinha visto que estavam incorretas ou imprecisas, e não deu para fazer muito mais do que isso. Eu vou tentar complementar com palavras, mas eu prometo não me alongar demais. Por favor... Imaginando quanto tempo duraria se você conseguisse se alongar. Hoje vocês vão ver o verdadeiro tempo do seminário que eu tive que fazer em 15 minutos, em 12 mais 3, né? Mas que acho que eu fiz em 15. Bom, por favor, me interrompam a qualquer hora, qualquer pergunta, crítica, comentário, serão super bem-vindos, tá? Já tem críticas no chat. Já? Tá bom, pode passar para mim. Eu não estou vendo o chat aqui, mas pode passar para mim, a hora que quiser, tá bom? Brincando, Farina, pode seguir. Tá bom, obrigado. Então é isso, eu vou falar sobre controlando a interação átomo-esfera com campo eletrostático externo. E eu vou falar um pouco da motivação. Esse trabalho, vocês veem meu mouse, né? Tá, esse trabalho é em colaboração com a Patrícia, com o Vitor e com o Reinaldo. O Vitor fez iniciação com a gente, comigo e com a Patrícia, e o Reinaldo também colaborando. E hoje o Vitor está na matemática, já no mestrado, mas ele colabora com a gente e acho até que ele está aqui na plateia também. Bom, Marina, eu tenho uma crítica muito séria. Diga. Tem um typo em universidade. Cara, isso foi para ver quem estava atento. Você acredita nisso, cara? Olha aí. Então, vou fazer minha crítica. Pô, Farina, sério, essas cores, meu Deus. Vocês estão me dando trabalho para editar depois, cara. Vamos deixar o Farina falar? Eu achei que eu tinha me superado. Eu estava super feliz com essas cores, cara. Farina, amarelo, você sempre escolhe essas cores. Cara, o fundo não combina com essa caixinha, meu Deus. Olha, eu quando era mais novo, eu soltava muita pipa, né? Eu mesmo fazia minhas pipas, né? Cortava bambu, fazia. E eu fazia umas amarelo e azul. Era uma combinação que eu gostava. Enfim. Bom, Felipe, você vai gostar de uma coisa. Olha só, primeiro slide. Não tem plan of the talk, cara. Pela primeira vez na vida. Mandou. Em sua homenagem. Mandou. Bom, gente, lembrem-se que esse seminário foi em partículas e campos, e claro que para as pessoas poderem entender o que eu ia falar, eu precisei relembrar coisas que aqui para a gente são quase que do dia a dia, de muitos, não de todos, mas então peço paciência de alguns, mas para outros, como tem estudantes também, acho que vai valer a pena. Então, eu começo fazendo um pouquinho de uma revisão breve sobre forças dispersivas, para depois poder explicar o que a gente quis fazer lá para superar a força dispersiva atrativa entre um átomo e uma esfera com o auxílio de um campo eletrostático externo, ok? Bom, forças dispersivas são forças entre átomos ou objetos neutros que não têm momento de multipolo permanente, mas que são polarizáveis, tá certo? Então, essas são forças dispersivas. E, na verdade, a gente pode pensar, vamos dizer assim, qualitativamente, como se os átomos, pensando entre forças dispersivas entre átomos ou moléculas, como se você tivesse flutuações nas distribuições de cargas e correntes nas moléculas e que instantaneamente você tem multipolos. E aí você acaba tendo interações entre esses multipolos. O termo dominante, em geral, vai ser o termo de dipolo-dipolo. Queria só fazer um comentário que essa primeira frase aqui ela poderia dar a entender que as forças dispersivas não existem quando você tem moléculas polares. Não, as flutuações estão sempre presentes ali e elas sempre estarão presentes. A questão é que, no caso de moléculas polares, certamente as forças de Van der Waals de orientação vão dominar frente às forças dispersivas. Tá? Bom, há 2 regimes muito importantes, que são o regime não retardado, que é o regime de curtas distâncias, onde não é necessário você quantizar o campo. Você pode fazer contas com teoria de perturbação em mecânica quântica ordinária. Tá? Interação coulombiana instantânea. E tem o regime, vamos dizer assim, retardado. É claro que não tem uma distância a partir da qual o retardamento tem que ser levado em consideração. É uma coisa gradativa. À medida que você vai afastando a distância entre os átomos, você tem que ir comparando
o tempo, vamos dizer assim, de viagem da luz entre um átomo e outro, com tempos característicos dos átomos. Esses tempos característicos podem ser pensados como inversos de frequências de transição dos átomos. É um pouco para você imaginar o seguinte: quando a informação vai de um para o outro, será que aquela flutuação de dipolo se alterou muito ou não? Então, são esses tempos que você tem que comparar. Você pode pensar em termos de tempo, comparando esse tempo da luz, R sobre C, tal, com o inverso de frequência, e isso acaba sendo também a comparação entre a distância com os comprimentos de onda das transições, tá certo? Bom, é comum também, quando você leva em consideração o retardamento, que ocorre para distâncias maiores, o pessoal gosta de dizer, eu não sei se esse argumento é totalmente correto, mas é como se você perdesse um pouco a correlação. Então, a força no regime retardado acaba sendo uma força que cai mais rapidamente com a distância do que no regime não retardado. Isso vai aparecer já aqui na frente. Os primeiros a fazerem um cálculo das forças dispersivas foram Eisenschitz e London, em 1930. E, claro, isso só foi possível já com o advento da mecânica quântica. Eles fizeram um cálculo perturbativo usando mecânica quântica. E eles obtiveram um resultado que está escrito aqui embaixo. Esse resultado, eu acho que a gente pode pensar nele, por exemplo, obviamente esse resultado tem que depender da polarizabilidade dos átomos, certo? Porque o quanto que esses caras vão flutuar tem a ver com o quanto que eles são polarizáveis. Alguns são mais polarizáveis do que outros, tá certo? Lembrando que polarizabilidade tem dimensão de distância ao cubo, na verdade, de ε0 vezes distância ao cubo. Então, e você precisa ter a polarizabilidade do átomo A com polarizabilidade do átomo B, então já é natural esperar alguma coisa com R6 aqui embaixo e com ε0 quadrado, que isso aqui ficaria adimensional. E como essa força é uma força de origem quântica, tem que ter um H cortado, e não é estranho também você ter algum tipo de integração, porque a polarizabilidade ela depende da frequência. Então, eu estou só querendo, eu sei que é um pouco de trás para frente, mas eu estou querendo que a gente olhe para essa fórmula e fale, caramba, essa fórmula é bem natural, porque as polarizabilidades... Oi? Essa fórmula está só no Eisenschitz-London? Não está no London, não? Eu não sei te dizer, Felipe, porque eu acho que eu nunca fui no artigo do Eisenschitz e London. Tem um artigo do London também, de 1930, e todo mundo cita como força de London, como se ele tivesse sido o primeiro, mas eu acho que, se você olhar as datas, o primeiro artigo é do Eisenschitz e do London. Mas eu não sei te dizer se está exatamente nessa forma, ou se no primeiro artigo eles puseram só para átomos com uma frequência dominante. Realmente eu não sei te dizer isso, não. Tá bom. Mas, de qualquer maneira, essa é a fórmula da força de Van der Waals no regime não retardado. E só repetindo aqui o que eu estava falando, eu queria só mostrar para vocês que, obviamente, era esperado que aparecessem as polarizabilidades dos átomos. Lembrando das dimensões das polarizabilidades, já dá para inferir alguma coisa do tipo 1 sobre R6 aqui embaixo. E H cortado com frequência. Bom, aqui está com frequência imaginária, isso é um detalhe técnico, tá? Que não vem ao caso aqui, mas aqui ainda tem uma outra dimensão de frequência, H cortado, ômega da energia. Então está aqui, ó, expressão da energia. Esse menos está dizendo que a força que a interação é atrativa. Bom, e a presença do H cortado é um selinho ali da mecânica quântica. No caso de dois átomos idênticos, com uma frequência dominante, essa expressão acaba assumindo uma expressão muito mais simples, em que ela fica escrita em termos da polarizabilidade estática. Esse alfa daqui é o alfa de zero. Mas isso é só uma particularidade. A força é dispersiva e você precisa lá da integração nas frequências. É só, nesse caso, tem uma expressão mais simples, tá bem? Se vocês quiserem levar em conta retardamento, a conta é mais complicada. E os primeiros a fazerem isso foram o Casimir e o Polder. E tem um artigo de 1946, se eu não me engano, é uma Nature,
onde eles colocam os resultados. E só em 48 é que eles publicam um artigo com os detalhes da conta. É uma conta longa, em alta ordem de teoria de perturbação, e eles usam o acoplamento mínimo. Tá? É comum, por exemplo, hoje em dia, quer dizer, tem muita gente que prefere usar o hamiltoniano, em vez de botar a interação com acoplamento mínimo, trabalhar com o chamado hamiltoniano na forma multipolar. E se a gente fizer isso e tiver na aproximação de dipolo, ou seja, as distânciazinhas ali grandes, os átomos pequenininhos, quer dizer, os lambdas relevantes para o problema são muito maiores do que as dimensões dos átomos, no caso. Tá? E aí você teria um hamiltoniano de interação que seria dado por essa expressão, onde esses dA e dB aqui são os operadores de dipolo atômico. E o E aqui é o operador campo elétrico na posição do A e na posição do B. Eu botei esses gráficos de Feynman aqui só porque eu apresentei isso no Partículas e Campos, então eu queria fazer aparecer alguma coisa lá com partículas e campos e tal. Mas, de qualquer maneira, se vocês abrirem alguns livros que fazem a conta usando esse hamiltoniano, é uma conta bastante longa, muito interessante essa conta, e você tem que usar a teoria de perturbação de quarta ordem. Tá? O fato dos átomos não terem momento de dipolo permanente significa que o valor esperado do dA ou do dB, esses valores esperados ali no fundamental, significa que isso dá zero. Tá? E o quarta ordem aqui, eu não sei se todo mundo, quer dizer, eu sei que tem alguns alunos que sequer fizeram até quântica e teoria de perturbação, então ainda não viram. Mas para aqueles que já viram um pouquinho, vocês lembram como é que é a teoria de perturbação em primeira ordem? Né? Vocês pegam o H de interação, por exemplo, vocês têm lá um sistema que podia ser um átomo de hidrogênio e aplica um campo externo, e aí você quer ver como é que isso altera os níveis do hidrogênio. Então, em primeira ordem, você vai pegar esse hamiltoniano de interação e vai fazer o valor esperado dele num certo nível, usando lá os estados estacionários do hamiltoniano não perturbado. Isso vai dar esse primeiro desvio em primeira ordem. Para você fazer isso em ordens mais altas, porque muitas vezes em primeira ordem dá zero, você precisa começar a botar estados intermediários. Então, em segunda ordem, você acaba botando lá um conjunto de estados intermediários. Em terceira ordem, você precisa botar 2 conjuntos. Em quarta ordem, você precisa botar 3. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou tentar olhar para esses gráficos e tentar convencê-los assim, de que realmente isso aqui tem a ver com quarta ordem. Porque a seta do tempo está para cima aqui. Tá? Então, imagina o seguinte, essas linhas aqui fininhas são os átomos no fundamental. E aí, vamos passando aqui essas linhas horizontais em diferentes alturas e vocês vão ver que, por exemplo, esse gráfico daqui, né? Você passa uma linha por aqui, assim, onde está passando o meu mouse, aí você vê que tem estados intermediários que tem um átomo no fundamental, agora um fóton virtual e um estado e um átomo excitado. Passa a linha um pouco mais para cima, você volta a ter 0 fóton e 2 átomos excitados. Passa mais uma vez para cima aqui, você tem o da esquerda no fundamental, novamente um fóton virtual, o da direita ainda excitado. E, por fim, volta para trás, para todo mundo no fundamental e sem nenhum fóton ali na história. Se vocês olharem para todos esses gráficos, vocês vão perceber isso, que tem sempre 3 tipos de estados intermediários, e que para cada gráfico são estados intermediários diferentes. Por exemplo, tem situações, feito esse daqui, que se você passar a linha, você tem 2 fótons virtuais e os átomos estão no fundamental. Isso é só para chamar a atenção de vocês que realmente essa conta é uma conta bem complicada e longa, mas é muito bacana. E acho que vocês podiam um dia pensar em fazer essa conta, seria legal. Acho que a gente estaria aberto aí a discutir. Agora, tem truques para você fazer essa conta em ordens mais baixas. Por exemplo, tem hamiltonianos efetivos em que você consegue fazer essa conta usando teoria de perturbação de segunda ordem. Já é um grande adianto. Né?
E aí tem a famosa fórmula do Milone, que a gente nunca viu direito a demonstração, que consegue fazer essa conta. 3,72, não é isso? Exatamente, 3,72 no livro de 94, né? Do vácuo quântico e tal. E essa fórmula do Milone é maravilhosa, porque ela faz essa conta que você encontra nos livros como uma conta de quarta ordem em eletrodinâmica quântica. O Milone faz com teoria de perturbação de primeira ordem, mudando ali os hamiltonianos. Bom, eu sei que eu estou falando coisas que para alguns estudantes é meio loucura, mas, enfim, vai aguçando um pouco a cabeça de todos aí. De qualquer maneira, eu queria dizer que levar em conta o retardamento é uma coisa complicada, tá? Bom, tem uma outra coisa que complica essas interações dispersivas, é que elas são não aditivas. Não aditivas em que sentido? Por exemplo, vamos pegar 3 átomos de hidrogênio, por exemplo, e vamos calcular a energia de interação dispersiva nesse sistema. Ingenuamente, um aluno que tenha calculado, sei lá, a energia, quem fez Física 1 já calculou a energia potencial gravitacional. Se puser vários planetas ali, ou vários objetos celestes, vai botar aos pares ali, né? E vai somar todas as energias dos pares. Ou quem já fez Física 3 também, vai pegar lá a energia colombiana, vai somar em todos os pares, tomando cuidado para não repetir, não fazer contagem dupla. Legal. Aqui, se você chamar de U, índice 1, 2, como sendo a interação daqueles átomos de hidrogênio 1 e 2 na ausência do terceiro, se chamar o U1, 3 e o U2, 3 como sendo a interação entre o átomo 1 e o 3 na ausência do 2 e o átomo 2 e 3 na ausência do 1, a energia do sistema não é dada simplesmente por essa soma. Além dessa soma, aparece um termo de trinca, que depende dos 3. E é um termo que tem até uma lei de potência que cai mais rápido ainda. Isso com 3. Se você tiver 4, você vai ter a soma dos pares, vai ter a soma de todas as trincas e vai ter um termo de quadra. Agora, vai botando mais, vai aumentando esse N, você vê que é uma loucura levar em conta essa não aditividade. Então, não é muito por aí que as pessoas fazem. Bom, nesse meio tempo, nos anos 50, 55, acho que saiu o artigo, depois foi traduzido para o inglês em 56, vem a famosa fórmula de Lifshitz. Felipe, me corrige aí, porque eu vou falar coisas que eu não tenho totalmente certeza, tá? Mas nesse artigo de 55, 56, ele desenvolveu uma teoria de Van der Waals muito genérica para regiões, para a interação de regiões semi-infinitas, separadas por uma fatia de vácuo. E essas regiões semi-infinitas estavam preenchidas por meios que podiam ser dispersivos e podiam, inclusive, estar a uma temperatura diferente de 0. Eu não sei se no artigo original lá do Lifshitz tem essa fórmula que eu estou botando aqui, mas a gente pode chamar quase que de fórmula de Lifshitz para átomo com uma região semi-infinita, porque certamente dá para fazer a seguinte conta. Pega essas duas regiões semi-infinitas e imagina que uma seja muito, muito rarefeita. Porque quando você vai rarefazendo uma região, você pode dizer que a interação daquela região rarefeita com a outra é como se fosse a soma das interações de cada átomo da região rarefeita com a outra região que não era rarefeita. Então, você pode fazer uma espécie de engenharia reversa com a fórmula de Lifshitz e chegar numa fórmula que é a fórmula da interação entre um átomo e uma região semi-infinita, que seria essa que está aqui. O bacana dessa fórmula é que fica aqui bem claro. Primeiro, aonde que entra a informação do átomo, entra aqui na polarizabilidade atômica. E aonde entra a informação daquele meio, ela entra de uma forma muito legal nesses coeficientes de reflexão. São os coeficientes de Fresnel, que a gente calcula lá, às vezes em Física 4, às vezes em eletro ou lá no Jackson, entendeu? Que são esses caras que estão aqui em magenta. Esse B, gente, esse B aqui é porque eu copiei essa fórmula de um artigo que era grafeno e um átomo perto do grafeno. E o grafeno estava sob a ação de um campo magnético. Então, os coeficientes de reflexão dependiam desse campo magnético
porque o grafeno tem uma resposta magneto-ótica muito forte e variar o campo magnético varia a condutividade do grafeno, que, por sua vez, faz variar os coeficientes de Fresnel. Por isso que tem esse B aqui. Mas, Felipe, eu ia falar isso, Farina, que com esse B aí, certamente não está no Lifshitz. Não, isso com certeza. Eu ia te perguntar se sem o B, isso está no Lifshitz ou não? Acho que não. Acho que tem só a fórmula átomo-átomo e parede-parede. Acho que a intermediária não tem explícita. Certo. Mas você concorda comigo que esse método que eu chamei de engenharia reversa, fazendo um meio ficar rarefeito, daria para chegar nessa fórmula, né? Daria. Assim. Tá. Confesso que não sei quão fácil que é, mas, enfim. Tá. Agora, essa fórmula é para átomo plano ali, e esse ESP aqui são as polarizações TE, TM e tal. Agora, esse tipo de fórmula também existe para outras situações. E, no caso que a gente vai trabalhar, tem uma fórmula super complicada e, obviamente, a gente optou em não trabalhar com ela. Eu já vou deixar claro aí para vocês. Bom, aqui é só para dizer que depois ali da fórmula de Lifshitz e tal, começou a ter um desenvolvimento enorme, né? Várias generalizações foram feitas, multipolos de ordem mais alta, enfim, átomos excitados, como é que são as forças dispersivas com átomos excitados, contribuições térmicas. Bom, ali naquela fórmula de Lifshitz eu já até tinha posto com temperatura, mas átomo, enfim, novas geometrias e condições mais realistas, e a gente poderia continuar essa lista de generalizações, tá? Aqui eu listo alguns livros só e está bastante desatualizada essa lista, porque eu parei lá em 2011, mas eu também peguei pronto esse slide, e é só para vocês saberem que tem muitos livros tratando desse tipo de coisa. Eu resolvi marcar 2 deles aqui em rosa. Um deles é esse Rawlinson, que é um livro que se chama Coesão, a História das Forças Intermoleculares. E esse livro, gente, ele conta a história das forças intermoleculares, ele tem milhares de referências. Ele é um livro que eu diria que é mais para um historiador da ciência, tá? Mas é só para vocês saberem que quem quiser ler um pouco sobre a história das forças intermoleculares nos últimos 3, 4 séculos, sei lá, vai encontrar aqui muita coisa interessante. Eu chamei a atenção aqui para o nosso grande Felipe, que foi editor de um livro aqui numa conferência que aconteceu lá em Santa Fé, acho que em 2009, né, Felipe? Foi, setembro de 2009. E aí o livro saiu em 2010, e é um livro sobre as conferências, as principais palestras ali, e é um livro fantástico que é muito citado, então mereceu uma referência aqui em negrito, tá? O Rawlinson foi menos que você está acima do Rawlinson, tá bom? Enfim. Bom, muito bem, e em rosa ainda. Em rosa. Aqui magenta, gente, magenta. Magenta. Cara, você é o Felipe Rosa, não reclama, não. Não, tô reclamando, não, tô sublinhando. Bom, aqui é aquele papo de dizer que forças dispersivas são importantes em zilhões de situações, e, obviamente, todo mundo sabe o que vai aparecer, são as famosas lagartixas, mas é porque, na próxima transparência, eu achei uma coisa interessante. Aqui é só para falar que o que todo mundo aqui já sabe, né, que as lagartixas e outros insetos também, eles não se prendem ali nas paredes por pequenas ventosas, não é diferença de pressão, mas sim essas forças dispersivas, né, que tem a ver com flutuações quânticas e tudo mais. Agora, eu achei um slide que é um pouquinho de maldade aqui com as lagartixas, mas é o pessoal tentando medir o cada mola da lagartixa, né? Então, tem um gráfico aqui de força versus o deslocamento, né? Quanto que você estirou da lagartixa, né? Em milímetros aqui, né? E aí você vê que as diferentes cores são diferentes espécies, tá? E você vê que algumas espécies conseguem sustentar forças de 10 newtons. Ou seja, como se certas lagartixas pudessem segurar ali uma massa de 1 quilo. 1 quilo, né, cara? É muita coisa mesmo, é impressionante.
Bom, aqui eu também aproveitei para botar um outro slide que eu gosto, mas eu não entendo nada, só que eu acho tão interessante isso, que pode despertar o interesse em alguém, e aí alguém vai lá e lê. Mas isso eu tirei de um artigo comemorativo do efeito Casimir, de 60 anos, né? Só que saiu em 2007 aqui, um ano antes lá do 48. Ou então ele fez foi um ano antes, acho que ele quis garantir que ninguém escrevesse primeiro. O Lamorro foi um experimental, é o cara que eu diria que inaugurou a era moderna dos experimentos de Casimir, lá por volta dos anos 90 e 97, alguma coisa assim. E aí ele cita várias situações e comenta que nas tormentas parece que é muito importante para explicar os altos potenciais eletrostáticos, camadas de líquidos de água que ficam em pedrinhas de gelo, e a espessura dessas camadas seria explicada pelas forças de Van der Waals. E aí ele acha incrível que, por exemplo, tormentas que estão entre os fenômenos mais energéticos que a gente conhece na natureza estejam relacionados com os fenômenos mais débeis, né? mais fraquinhos, que são flutuações quânticas do vácuo, né? Então, é interessante saber que ponto zero também tem uma participação nas tormentas aqui. Bom, mas acontece o seguinte, na maioria das vezes, as forças dispersivas elas são atrativas. E isso pode causar alguns efeitos indesejáveis nesses famosos dispositivos micro e nanoeletromecânicos e coisas do gênero. E as partes desses dispositivos podem grudar por conta dessa força que, nessas escalas, a força dispersiva acaba sendo uma coisa muito importante. Então, começou uma certa busca, aí, vamos dizer assim, por forças repulsivas, ou pelo menos para a gente entender quando que a gente vai ter força atrativa, repulsiva, ou quem sabe, até por meio de algum agente externo, a gente conseguir controlar. Trocar o sinal da força seria, sim, o santo graal da história, né? Mas mesmo diminuir ou aumentar já seria uma coisa boa. Também analisar torques de Casimir em objetos mais extensos, enfim, tudo isso acaba sendo muito importante para a manipulação desses objetos, de nano-objetos, vamos dizer assim, nessas escalas pequenininhas. Bom, existem várias maneiras de se buscar forças repulsivas. Eu vou citar algumas, tá? Porque agora a gente vai começar a chegar perto do objetivo desse seminário, que é falar sobre força repulsiva entre um átomo e uma esfera, como conseguir fazer isso, né? Bom, uma possibilidade foi proposta há muito tempo, em 1961, por Dzialochinsky, Lifshitz e Pitaevsky, é o famoso DLP. Nós temos um DLP no nosso grupo, né? Que como é que é? Sim. Dani, Larissa e Patrícia, né? DLP, né? Também temos aqui. Mais importante do que esse aqui, tá? Bom, mas esse artigo ele generaliza o artigo lá do Lifshitz, de 56, e nesse artigo eles preveem o seguinte: se vocês tiverem três meios, meio 1, meio 2 e meio 3 aqui no meio, tá? O meio 3 é o do meio, e que se eles satisfizerem essas desigualdades com as frequências ali imaginárias, para todas as frequências, ou pelo menos para um grande intervalo de frequências, então surgiriam forças repulsivas no sistema. Esse tipo de coisa, se eu não me engano, já foi medido para distâncias curtas, ou seja, no regime não retardado, já tinham feito alguns experimentos, não me lembro agora em que época, mas no regime retardado, Patrícia pode me corrigir se eu falar alguma besteira aqui, esse trabalho ficou muito famoso, o trabalho do Mundai, né, do Jeremy Mundai, e colaboradores, né? É uma Nature, capa da Nature esse artigo, se eu não me engano, de 2009. E se eu não me engano, é porque eles conseguiram, pela primeira vez, ou talvez uma das primeiras vezes, chegar a uma repulsão ainda no regime retardado. E eles fizeram um experimento com esses materiais aqui, e que satisfaziam, não sei se em todo o intervalo, mas numa grande parte de intervalo de frequências, essas desigualdades
propostas aqui pelo DLP. Só um comentáriozinho aqui, já que o Rosa está presente e vai ser homenageado de novo agora, Felipe. Nessa conferência de 2009, e que o livro saiu em 2010, editado pelo Felipe, pelos colaboradores lá, o Djaloshinsky estava lá e foi homenageado. E teve um jantar em homenagem ao Djaloshinsky, e quem foi escolhido para fazer um discurso em homenagem ao Djaloshinsky? Pois é, nosso grande Felipe Rosa, que o fez de forma magistral, contando piadinha e tudo. Lembra disso, Felipe? Usei a técnica Farina, pô. Qual foi a técnica Farina? Gara Flanagan? Pô, foi de memorizar o discurso, esquecer convenientemente no bolso do casaco e dizer que esqueceu. E fingir o improviso ali. Pô. Muito bom, cara. Foi muito bom, cara. A galera se amarrou. Muito bom. Bom, voltando para cá, então o Felipe fez a homenagem. Aliás, o Djaloshinsky, pô, o cara pareceu espetacular, assim, super na dele, humilde, conversando com todo mundo, muito legal. Bom, dando seguimento aqui, uma outra possibilidade de repulsão é considerar átomos polarizáveis eletricamente e magneticamente. Então, eu botei uma expressão aqui, meio genérica, é um genérico, só que é no regime retardado, onde cada átomo A e B, eles tinham polarizabilidade elétrica e magnética. Mas se vocês pegarem um átomo com polarizabilidade elétrica dominante e outro com polarizabilidade magnética dominante, vocês vão ter uma coisa desse tipo aqui, ó. E aí esse menos com esse menos aqui da frente dá mais, ou seja, vocês teriam força repulsiva. Então, isso seria uma outra possibilidade também que foi discutida por muitos autores. Tem uma situação que eu adoro, até porque dá para fazer uma discussão de eletrostática, e isso, para quem está frequentando aí aquelas discussões de eletrostática das 8h30 da manhã de sexta-feira, quem sabe vai aparecer nessas reuniões, mas é o seguinte, se vocês pegarem um plano condutor infinito e puserem um objeto que seja polarizável preponderantemente na direção do eixo desse furo circular, o que acontece é que, para curtas distâncias, vocês vão ter repulsão, depois dá uma força nula e depois dá atração. Então, é como se tivesse um ponto de equilíbrio estável aqui nesse eixo, mas é claro que ele não vai ser um ponto de equilíbrio estável. Se você tirar do eixo, isso não vai ser equilíbrio estável. Mas é interessante você ter força repulsiva e depois força atrativa. E uma maneira de entender muito rudimentar esse tipo de problema, esse tipo de problema está relacionado com um problema de eletrostática que é um dipolo, um dipolinho, né? E um plano furado. E aí esse dipolo vai induzir cargas no plano e tal. É um cálculo super complicado, esse cálculo, tá? Mas tem uma maneira interessante de pensar, que é a seguinte: imagine esse dipolo, imagina o dipolo pontiforme aqui, bem no centro do furo. As linhas de campo desse dipolo, física 3 aqui, tá? São perpendiculares ao plano. Então, ter ou não ter o plano, nessa situação, dá no mesmo. Ou seja, com o dipolo aqui no centro, é como se não existisse o plano. Então, é como se a energia fosse nula, vamos dizer assim. Quando o dipolo está bem distante, esse plano é como se fosse um plano sem furo. E um dipolo interagindo com um plano infinito ali é uma força atrativa, é uma interação atrativa, que tende a zero à medida que o dipolo vai para infinito. Então, você tem que ir a zero por valores negativos. Ora, você vai sair do zero e tem que chegar no zero por valores negativos. No mínimo, você vai desenhar uma coisa feita que está aqui, né? E ao desenhar isso que está aqui, você já está vendo uma região repulsiva e uma região atrativa. Então, é um resultado muito interessante, e a conta de eletrostática para isso, ela existe, ela é bem complicada, e a conta, o análogo quântico disso é dizer que você tem uma molécula, um objeto mais pontiagudo, porque polarizabilidade escala com distância, né? Então, se ele for pontiagudo, tipo
tipo uma agulha, ele vai ter uma polarizabilidade maior naquela direção. Então, esse cara vai sofrer uma força repulsiva. Esse artigo foi um PRL de 2010, de um grupo super fera do MIT. Agora, eles não foram capazes de resolver o problema analiticamente. O primeiro a resolver esse problema analiticamente, no regime não retardado, foi o Reinaldo, nosso querido Reinaldo, que eu nem sei se está aqui na plateia, mas foi o Reinaldo. E fez parte da tese dele. Só que, infelizmente, por um atraso do Farina, na hora de terminar de escrever o artigo, a gente demorou e uma mulher acabou escrevendo a solução analítica antes da gente. Mas o Reinaldo foi o primeiro, apresentou essa conta num Partículas e Campos, mas não ficou gravado, foi só uma comunicação oral. Enfim, e o Reinaldo resolveu isso usando um método muito maluco, um método das imagens utilizado pelo Sommerfeld, que numa outra ocasião a gente pode falar sobre isso. Bom, mas de qualquer maneira, deixa eu até comentar uma outra coisa curiosa para vocês, tá? Quando eu vi esse artigo pela primeira vez, eu fiquei maluco. Falei, caramba, puxa, um dipolo. Para mim, toda força induzida, você tem um condutor, e aí você aproxima alguém que gera um campo, aproxima uma carga de um condutor, de uma esfera. A esfera neutra e isolada. Se aproxima uma carga, você vai ter atração ali. Tá? Agora, tem situações meio bizarras que você pode ter repulsão. E usando um argumento parecido com esse que está aqui, se você pega uma superfície esférica e corta ao meio, cortou ao meio, tem uma calota. Pega uma carga pontiforme e bota no centro da calota. Vocês concordam que as linhas de campo dessa carga, que são radiais, cruzam perpendicularmente a calota? Então, a calota estar ali ou não estar ali dá no mesmo. E por um argumento análogo a esse que está aqui, acreditem, a força entre uma carga pontiforme e uma calota condutora, quando você afasta um pouquinho do centro da calota, ela é repulsiva e depois ela fica atrativa. Essa conta é uma conta complicada, mas que acho que já foi feita há muito tempo, mais de um século, talvez, por aqueles caras, Kelvin, enfim, esses caras. E tem um artigo do American Journal of Physics, que eu acho que eu também vou passar nesse grupinho Farina, aí. Tem alguém querendo fazer pergunta. Ah, desculpa, eu não vi, desculpa. Sou eu, Danilo, compadre. Nesse caso da Nylon, nesse caso, a calota tem que ser... Isso vale no limite em que a calota é extremamente fina, né? Tem que fazer a espessura da calota. Também nesse caso do Levin, a placa, bom, se o dipolo não for de aula, tem que ser cada vez mais fina. Mas no caso da calota, parece que foi o mesmo autor, não foi o Levin que fez isso? Eles fizeram no caso bidimensional. Uhum. Eles, em vez de fazerem a calota, eles foram para o mundo bidimensional e aí pegaram uma carga pontiforme e um arco de círculo. Uhum. E aí lá tem que tomar cuidado que o potencial colombiano já é logaritmo, né? O mundo bidimensional é tudo diferente e tal. Você mantém as equações de Maxwell, mas aí mudam algumas coisas. Eles resolvem no American Journal of Physics, que eu saiba, o problema bidimensional, que já não é muito simples. Acho que usa variáveis complexas e tudo mais. Mas fala aí, Danilo. Desculpa. Mas seja lá como for, tem que ser no limite de espessura fina, né? Espessura eu acho que sim. Eu acho que sim. Certo. Eu nunca resolvi o problema da calota e eu já olhei esse artigo do American Journal of Physics deles e já separei muitas vezes para dar para algum aluno de IC, sei lá o quê, e nunca fiz isso e também nunca peguei e abri a conta. Estou pensando em fazer isso agora com esse grupinho que está começando. Beleza. Mas o argumento é muito bonito, né? Eu estou enfatizando esse argumento porque eu vou apresentar agora, na página seguinte... Farina. Oi, Patrícia. Pode voltar no outro slide, por favor. Desculpa te interromper e o seu momento importantíssimo, glorioso agora, mas é porque eu lembrei que existe um artigo com repulsão também, de plano infinito com buraco, mas com plano sendo dielétrico. Você sabe me dizer se o comportamento da repulsão que acontece lá é parecido com esse da figura C?
Olha, eu diria que deve ser, assim... Porque aí é dielétrico, né? Então tem essa coisa aí das linhas de campo e tal, vai funcionar um pouco diferente, né? Funciona um pouco diferente, mas você pode, talvez, ir mexendo nos épsilons e, por continuidade, ver que para certos valores de épsilon muito grandes, sei lá o quê, deve ficar parecido com o caso condutor, mas eu não sei te dizer, não. Mas eu espero que seja uma coisa também desse tipo. Mas tudo que eu vi... Eu acho, se me permite, que eu acho que é um artigo da Cláudia Eberlein, não é, que faz esse cálculo, não é? O dielétrico eu não lembro se é o dela. Eu acho que o dela talvez seja condutor também, não? Não, ela pega um disco condutor e bota em cima de um substrato dielétrico, não é isso, Danilo? Alguma coisa assim, compadre. Tem que ver. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E, na verdade, a gente até ficou meio chateado com ela, porque depois, a primeira pessoa que fez disco, só o disco, isso foi o Reinaldo. E aí a gente publicou isso antes de todo mundo. E nesse artigo, o plano furado, a gente fez muito pouco detalhe, porque ela já tinha feito. Tá? Mas o disco, quem fez primeiro foi o Reinaldo. E a gente conversou com ela, trocou e-mails, a gente mostrou tudo que a gente tinha feito para ela. Enfim, é uma história que a gente pode conversar quando terminar a palestra, mas ela sabia que nós tínhamos feito o disco e fomos os primeiros a fazer o disco. Quando ela fez o disco em cima de um dielétrico, ela toma o limite do dielétrico sendo vácuo para obter o disco sozinho. E não citou a gente, que tínhamos feito isso meses antes e tínhamos conversado sobre isso, sei lá, 2 meses antes. E a gente ficou tão chateado com ela que aí, por coincidência, eu fui numa conferência, o Reinaldo também, em que ela estava. E aí eu fiz questão, e ela sentou na primeira cadeira, né? E aí eu fiz questão de fazer o histórico, quem fez o quê, quando, entendeu? Só para ela se tocar que ela vacilou pra caramba com a gente. Mas ela fez, e fez de uma maneira linda. Os artigos dela são muito bons, né, cara? Ela é muito boa, né? Mas eu acho que ela fez usando o que se chama de transformação de Kelvin, que é um mapeamento muito bonito que também vai aparecer lá nessa IC de elétrico que a gente está fazendo 8h30 da manhã. Eu estou fazendo muito propaganda, né? Muita propaganda desse grupinho. Ela faz um comentário, compadre, interessante nesse artigo, que em algum momento, se não me falha a memória, e que ela diz o seguinte: olha, no fundo, não está tendo uma repulsão. Simplesmente a carga está, o objeto, no caso de polar, ele está voltando para o plano por um outro caminho. Ela chega a fazer essa observação. Ela até desenha com setinhas as forças. Exato. Os caminhos as forças são no sentido de, em algum momento, afasta e tenta trazer de volta. Exatamente, né? Exatamente. Só que no eixo não tem jeito, né? Pois é, mas aí é só um pedaço da história, né? Porque depois o fundo volta, né? Então, acho que é isso que ela quis dizer lá. Mas, enfim, ela tem uns artigos muito legais. Ela escreveu... Aliás, o que ela apresentou nessa conferência, que teve essa pequena confusão, foi uma coisa que eu estou estudando hoje em dia, que é o efeito de condições de contorno no momento anômalo do elétron. Ela tem um artigo maravilhoso, cara, de 2013 ou 2013, em que ela consegue escrever a influência de paredes no momento anômalo do elétron em termos dos coeficientes de Fresnel, cara. É incrível, é incrível. Você só trocar os coeficientes que você tem a influência de quem você quiser. De elétrico, grafeno, metal, o que você quiser. Enfim. Bom, mas é isso. Esse exemplo aqui, eu adoro esse exemplo. Acho incrível. E tem um outro exemplo, que aí foi um trabalho que a Patrícia fez, junto com outras pessoas também, e o Felipe e o Yuri, o outro Yuri, né? O Yuri França, que é o átomo perto de um toroide. E, novamente, o objeto aqui ele tem que ser polarizável preponderantemente na direção do eixo. Tá? O bacana aqui é que você tem... Primeiro, o problema é mais rico porque você tem dois raios. Né? Tem o raio que sai do centro até o centro da seção reta do toroide e tem o raio B, que é o raio da seção reta do toroide. Então, você tem
mais parâmetros para você brincar. E mexendo com esses parâmetros, você pode gerar repulsão. Esse gráfico aqui é gráfico de energia potencial. O 0 é o carinha, é o átomo bem na origem, tá? Então, dependendo dos valores que você tem aqui, se você vai diminuindo o raio, mantém o raio A fixo e diminui o raio B, quer dizer, vai fazendo um anel cada vez, um toroide cada vez mais parecido com um anelzinho, você começa a ter a possibilidade de repulsão. O interessante desse problema, quer dizer, tem várias coisas assim interessantes que poderiam ser exploradas e que a gente, enfim, não fez algumas coisas. Primeiro é a topologia, né? Isso aqui tem uma topologia não trivial e eu sei lá qual é o efeito de topologia, de figuras com topologias não triviais em forças dispersivas. Isso pode ser um tema muito bacana, mas tem que ser para alguém mais matemático do que eu, pelo menos. Mas tem uma outra coisa que esse argumento das linhas de campo, de não sei o quê, não funciona aqui. Então, esse cara é um exemplo interessante, que você pode ter uma situação que dá repulsão e que não tem aquele argumento qualitativo dado aqui. Então, é um problema rico, bacana, e que a gente tem muito carinho por esse resultado aqui. Bom, agora a gente entra no trabalho, tá? E o trabalho é o seguinte, ele foi inspirado num trabalho que saiu há pouco tempo, em que os caras analisam 2 átomos de hidrogênio na presença de um campo eletrostático. E os caras fazem lá umas contas que a gente discordou de algumas e não entendeu outras e tal, mas o que nos chamou a atenção é que ele disse que a força dispersiva é que mudava de sinal, como se ela fosse muito alterada pela presença do campo elétrico com os valores dele lá, com as distâncias todas, tal. E ele estava trabalhando com átomos de hidrogênio. E o que a gente achou estranho é que a gente ficou olhando esse problema e viu, fazendo uma continha dessas de costas de envelope, não sei o quê, nós vimos que a polarizabilidade com os dados, com as distâncias consideradas por ele, valor de campo e tudo mais, a polarizabilidade tinha uma variação relativa de 10 a menos 10, menos 11, uma coisa ridícula. Então, a gente chegou à conclusão que não era a força dispersiva que variava e mudava de sinal. Ela praticamente ficava a mesma o tempo todo. O que acontecia é que a força eletrostática, porque, claro, se aplica um campo em 2 átomos, eles vão se polarizar. É claro que o problema exato deveria levar em conta do campo criado por um átomo no outro, né? Porque o cara é polarizado com campo total, mas isso é totalmente desprezível. Então, basicamente, você pega, nesse caso dos 2 átomos de hidrogênio, você vê qual é o dipolinho induzido num átomo, o dipolinho induzido no outro, e aí você brinca com a orientação do seu campo externo. E física 3, quando você aplica o campo perpendicularmente à direção que liga os átomos, você tem dipolinhos induzidos que vão se repelir, porque eles estão paralelos. Se você aplicasse o campo alinhado com essa reta que liga os 2 átomos, você vai ter 2 dipolinhos alinhados no mesmo sentido, eles vão se atrair. Então, mexendo com esse ângulo, você pode mudar a força eletrostática de atrativa para repulsiva. Resta saber se essa força repulsiva eletrostática consegue, em algum regime razoável de distâncias para um laboratório e também com valores factíveis para campos elétricos criados em laboratório. Se você consegue fazer com que ela se sobreponha, com que ela ganhe da força atrativa de origem dispersiva para dar a resultante repulsiva. E aí, então, a gente resolveu escrever um comments. O que a gente fez foi um comments em cima do artigo deles, porque era um, vamos dizer assim, o artigo a gente até elogiou bastante, é um artigo bonito, inspirador, mas ele tinha, na nossa maneira de ver, uma falha conceitual forte, né? Não era a força dispersiva que mudava. É como se fosse, eu não sei se esse exemplo que eu vou dar para vocês vai funcionar muito bem, mas para os campos utilizados, né? É claro que você polariza o bichinho, mas
as flutuações ali, as polarizabilidades em torno dessa nova posição de equilíbrio, praticamente era a mesma. É como pegar um sistema massa-mola, que pode oscilar um pouquinho aqui, quando você inclina e bota uma força externa para algum lado, o que você faz, desde que você esteja no regime linear ainda, lei de Hooke e tal, é mudar a posição de equilíbrio, mas a molinha continua ali, as forças são do mesmo tipo, restauradoras e não sei o quê. Então, com as contas que a gente fez algumas estimativas e viu que a força dispersiva continuava praticamente a mesma. E aí a gente fez a conta com a força eletrostática, com os valores deles, e mostramos que o que estava acontecendo se encaixava perfeitamente com força eletrostática ganhando da força dispersiva. E aí, depois que a gente fez esse pequeno comentário, a gente falou, puxa, vamos tentar fazer átomo com um objeto, né? Pode ser uma coisa mais rica, vão ter outros parâmetros aí, pode ser uma força maior para ser talvez medida no laboratório, não sei. Então, nós resolvemos considerar átomo-esfera. Então, o nosso sistema é um átomo, uma esfera que vai poder ser condutora ou dielétrica, tá? E esse átomo nós vamos considerar vários átomos depois, e aplicamos um campo externo, E0, com essa orientação. Θ0 é o ângulo do campo com a linha que liga o centro da esfera e o átomo. Bom, a força dispersiva entre um átomo e uma esfera... e novamente aqui a gente mostrou que esse campo ele praticamente não altera em nada a força dispersiva átomo-esfera. Então, o problema virou um problema de física... eu ia dizer física 3, mas não é física 3. É um problema de elétron 1, porque é saber o que acontece com uma esfera na presença de um campo e um átomo na presença de um campo. E também dá para ver que o campo criado pelo átomo, pelo dipolo induzido no átomo, ele é desprezível na esfera. Então, no fundo, a parte eletrostática desse sistema é muito tranquila. É abrir o Griffiths, ou quando for de elétrica, talvez abrir o Jackson, ver o que acontece quando você bota uma esfera condutora ou dielétrica na presença de um campo uniforme. E aí você mostra que... Tem no Griffiths também, eu acho. Tenho quase certeza. Dielétrica? Tenho quase certeza. Então, é nível Griffiths, é um nível elétron 1, isso que está aqui. E aí você mostra que o campo criado, no caso da esfera condutora, pelas cargas induzidas na superfície, e no caso da dielétrica, você analisa lá a polarização, as cargas de polarização, aquele papo todo, você analisa isso e você mostra que o campo do lado de fora da esfera é exatamente igual ao campo de um dipolo pontiforme na origem da esfera, onde você, resolvendo o problema, sabe quem é esse campo pontiforme, esse dipolo pontiforme. E aqui o átomo, o momento de dipolo induzido, P, é alfa vezes E. Estamos supondo um cara isotrópico ali, onde o alfa é a polarizabilidade daquele átomo, tá certo? Então, o probleminha virou calcular agora essa força entre dois dipolos que tem lá um ângulo que você está brincando com eles. E tentar ver se isso dá valores interessantes, se você consegue melhorar a situação, ter força resultante, repulsiva. Quando eu falar em força resultante, eu estou analisando somente a componente em Z. A força dispersiva já está na direção Z, mas a força eletrostática ela vai ter componente em Z e outras componentes. Eu quero só comparar a componente em Z da eletrostática, se ela ganha ou não da força dispersiva. Aí a gente falou, bom, nós só vamos juntar peças que já existem na literatura. Beleza. Aí fomos no famoso livro do Buhmann, que é um livro maravilhoso lá, que tem tudo, né? Forças dispersivas e tal. E a gente pegou a fórmula para a interação dispersiva de um átomo com uma esfera. E acho que a gente começou até com esfera condutora. E, cara, essa fórmula a gente pode dizer que ela é um pesadelo, imitando lá o Boyer, né? Ela é um pesadelo em funções de Bessel e derivadas de funções de Bessel, e tudo isso dentro de um somatório infinito. Ou seja, mesmo numericamente, ela é intratável. Então, a gente tentou. Quer dizer, eu fiquei só assistindo, né? A Patrícia e a galera aí tentando, e realmente, cara, foi o cão.
não deu para fazer. A gente chegou até a escrever para o Bumman, perguntando para ele sobre tratar numericamente essa fórmula intratável, né? E acabou que ele deu uma referência para a gente em que ele disse que era meio intratável mesmo numericamente e tal, mas que tinham limites interessantes, alguns regimes interessantes. E foi então o que a gente fez. E esses regimes interessantes foram os seguintes. Um deles foi tomar a aproximação de dipolo, e nessa aproximação, ou seja, a distância A sendo bem maior do que o raio. Tá? A figurinha aqui está fora de escala, mas com essa distância A bem maior do que o raio da esfera, a fórmula se simplificou, ela simplificou para essa daqui, que já é chatinha, porque tem integral, tem que botar a polarizabilidade aqui, tem um monte de coisa, mas tem que botar a permissividade também, que são lá funções que você vai fazer modelinhos de Drude ou de Drude-Lorentz, vai depender se é ouro, se é sílica, sei lá o quê, mas essa fórmula daqui já é bastante tratável. Então, na maior parte do que eu vou mostrar, a gente vai estar usando, nós usaremos essa fórmula. Tem um gráfico que vai ser para distâncias bem curtas, e aí a gente está fora do regime de dipolo. E aí vocês falam, mas não era isso que ficava intratável? Sim, mas a gente fica tão perto que a gente vai usar, vai além do regime da aproximação de dipolo, mas a gente faz a aproximação, a gente pegou na literatura, a aproximação não retardada. E aí tem uma fórmula para aproximação não retardada que você pode ir além da aproximação de dipolo. Eu vou chamar a atenção de vocês, na hora que eu mostrar o gráfico, é um gráfico só, todos os outros estão nessa aproximação do dipolo. Então, agora é partir para... só vou definir mais umas coisinhas e mostrar os resultados em 10 minutinhos, eu acho que eu consigo chegar no próximo slide. Terminar, brincadeira. Então, olha só, aqui está menos gradiente disso, vai dar a força que a gente vai usar na maior parte das vezes, que vale só na aproximação de dipolo. A força eletrostática, que então vai ser um exercíciozinho aí para essa turminha, entre a força que atua no átomo devido a essa esfera, é dada por essa expressão que está aqui, tá certo? Então, tem a intensidade do campo aqui, e você pode brincar com o θ zero, e a gente já até esperava, né, que, dependendo do valor do θ zero, pode passar de atração para repulsão. A torcida é para ver se, na repulsão, essa força eletrostática consegue ganhar da força dispersiva, tá bem? Bom, e acho que a última fórmula, que eu vou botar aqui, é a definição desse gama, que é uma razão, é a componente Z da força resultante, ou seja, é essa força que está aqui em cima, Fz, mais o menos derrom Z desse camarada daqui. Tá? Então, é a força resultante em Z normalizada pelo módulo da força dispersiva. De modo que, quando esse gama for positivo, é porque a força sobre o átomo é repulsiva. E se esse gama for negativo, a força é atrativa. Então é isso, gama positivo, repulsão, gama negativo, atração. E é isso que a gente vai tentar buscar nos gráficos daqui para frente, tá bem? Bom, então, primeiro gráfico. O primeiro gráfico é o seguinte, é uma coisa que vai ser bastante óbvia, mas já esperada, vamos dizer assim. Eu quero saber qual é a melhor configuração para a gente ter repulsão na força resultante. Lembre-se que a força dispersiva ela praticamente não muda com os dados, os valores de campo, e distâncias e polarizabilidade que a gente está usando aqui no sistema. Tá? Pois bem, então a gente está vendo que ao variar o θ zero, cada cor é um valor da intensidade do campo. Então, peguem uma certa intensidade. Vocês estão vendo aqui que a gente começa com 10 a 4 volts por metro, vai até 10 a 5. A gente tentou não chegar em 10 a 6, porque 3 vezes 10 a 6 não teria muito problema. É só tomar cuidado no experimento, vamos dizer assim. Mas é a rigidez dielétrica do ar. Né? Eu acho que é 3 vezes 10 a 6 volts por metro. Bom, pega um valor fixo aqui
e aí você vai variando o ângulo. E aí você percebe, ó, o zero está aqui, tá bem? Você percebe que você tem negativo, né? Então, ó, atração, repulsão, atração, repulsão, atração. Então, existem intervalos de ângulo que a componente Z eletrostática repulsiva ganha da força dispersiva, tá certo? E não é de se estranhar que a melhor configuração é no π/2, que está aqui, ou 3π/2 também. Então, daqui para frente, a gente vai, o tempo todo, fazer com θ0 igual a 3π/2. Esse gráfico que está aqui foi feito com hidrogênio, e aí tem lá os... Não deu tempo de eu aumentar, né, esse seminário que eu dei para botar os modelinhos que a gente usou, mas são os modelinhos usuais, de pensar para polarizabilidade atômica, pensar no modelinho de um oscilador, né, só com uma frequência de ressonância ou com duas, e assim por diante. Para o hidrogênio, a gente usou com uma só. Para a esfera de ouro, a gente usou modelo de Drude-Lorentz. E a gente está aqui com o raio de 60 nanômetros, e a gente tentou manter sempre distâncias que fossem pelo menos 8, 9 vezes maior, alguma coisa assim, para justificar a fórmula que a gente usou para aproximação de dipolo. Tá? Então, daqui para frente, eu acho que a gente vai fazer o tempo todo θ0 igual a π/2. Bom, aqui esse gráfico está dizendo o seguinte, novamente, é gama versus a distância do átomo até a esfera, tá bem? E o que está acontecendo? A gente pega uma das cores aqui. Cada cor tem a ver com um campo. Você aplica um campo e o tempo todo já π/2. O θ0 igual a π/2. E a esfera, se eu não me engano, nesses gráficos que eu vou apresentar, ela está o tempo todo com 60 nanômetros. Pois bem, o que acontece é que, dado um campo lá, e já na melhor configuração para obter repulsão, porque o que a gente quer é repulsão na resultante, a gente vai aumentando a distância e isso beneficia a gente. Beneficia porque a gente quer repulsão. Então, olha só, acompanhe uma determinada curva aqui. Ela era negativa, você vai aumentando a distância e ela zera e fica positiva. Então, passou de atração para repulsão. E aí, claro, se você fizer isso com campos cada vez maiores, você consegue fazer isso para distâncias menores. Você consegue mudar de atração para repulsão mais cedo. Por que isso acontece, né? Quando eu aumento a distância? A gente pode pensar de uma maneira mais limite. Se você afasta muito o átomo da esfera, é como se você tivesse ali tipo 2 átomos, né? E aí você vai ter uma lei de potência tipo 1/R6 seria, no caso, não retardado, 1/R7, no caso, retardado, mas a interação eletrostática ela é de polo. Era a solução exata, esse papo da esfera na presença de um campo uniforme, gerar fora dela um campo de um dipolo, localizado na origem. Então, a interação de polo eletrostática ela vai com 1/R3 para energia, para força seria 1/R4. Então, você vê que realmente, para grandes distâncias, a força eletrostática vai acabar ganhando. Por isso é que, dado um campo, ao afastar, eu passo de atração para repulsão. E, claro, se eu estiver fazendo isso para campos maiores, eu vou conseguir isso antes da hora. Por isso é que essas figurinhas cortam zero, esses gráficos cortam zero, à medida que o campo aumenta, cortam zero cada vez para distâncias menores. Tá? Bom, aqui é exatamente o complemento desse gráfico, né? Esse gráfico era gama versus A para diferentes valores do campo. Esse aqui é gama versus E para diferentes valores do A. E aí, se você está para uma certa... está com um certo campo que não vence, né, que a sua resultante ainda é atrativa, se você vai aumentando o A, né? Perdão, você está com um A fixo, tá? E aí você tinha, para um certo valor de campo, a resultante ainda era atrativa, você vai aumentando o campo, que esse eixo aqui é o campo, né? E você vai conseguir realmente
mudar de atração para repulsão, entendeu? Então, é um pouco o complemento desse gráfico, né? Você poderia analisar um pouco o comportamento para um A fixo com diferentes E's, fazendo um corte vertical aqui e pulando de uma curva para outra. E que seria isso que está aqui. Bom, a gente trocou os átomos, tá? Então, nós analisamos, além do hidrogênio, a gente analisou potássio, sódio, rubídio, ferro e césio, tá? E aí pusemos aqui... Aqui a gente fez uma janelinha menor para ver a diferença entre eles, onde eles cortam, para ver com quem que era melhor trabalhar. E aí a gente viu que o melhor para trabalhar não era o hidrogênio, era o césio, tá? E o modelinho que a gente fez para os outros átomos, a gente fez um modelinho de 2 osciladores, tá? E a gente pegou esses dados todos de um artigo da Lilia Woods, que tinha feito alguma coisa com esses átomos todos e posto vários modelinhos para eles, com todos os valores das ressonâncias, disso, daquilo. Então, foi muito bom a gente poder pegar tudo pronto lá. E o bacana foi acontece para vários átomos. Inclusive, para o césio, a gente viu que ele é o melhor para acontecer. Por exemplo, fixado uma distância, você consegue mudar de atração para repulsão com o menor campo, tá? Dá para tentar entender qualitativamente isso, mas é meio sutil e, enfim, dá para fazer em alguns regimes, como no regime não retardado, dá para pensar em 2 átomos, como é que as forças variam quando você varia essa frequência de ressonância desses átomos que aparecem nos modelinhos, e aí dá até para entender por que o césio é melhor do que o hidrogênio, mas, enfim, a gente pode começar isso depois, porque tem muitas sutilezas aí. O importante aqui caramba, que legal, para vários átomos também funciona, e podemos até pegar átomos que funcionam melhor, com os quais funciona melhor. Então, a gente vai fazer daqui para frente os poucos gráficos que eu vou mostrar, eu confesso que eu já estou no fim mesmo, vão ser com césio, tá? E, bom, aqui é só uma maneira bacana de mostrar os mesmos resultados. Por exemplo, aqui é com a esfera com 60 nanômetros, o Azinho está com 700, e já é para o átomo de césio interagindo com uma esfera de ouro. E aqui você tem o E0 e o θ0. E o bacana é que nesses gráficos, eu gosto muito de gráficos de contorno, assim, porque você faz certas perguntas, e as cores aqui têm a ver com o gama ser negativo ou positivo, tá? Então, essa parte mais escura é negativa, a parte bem clarinha é positiva. Esse tracejado preto, essas linhas tracejadas, são as linhas em que o gama é 0. Então, você vê bonitinho as regiões no espaço de parâmetros, nesse caso, a intensidade do campo e o θ0, em que você separa atração de repulsão, tá certo? E claro que, se você fizer cortes horizontais ou verticais, você vai recuperar certos gráficos. Sei lá, por exemplo, pega aqui 1.2, pega uma curva horizontal. Você tem atração, repulsão, atração, repulsão, atração, repulsão. Certamente essa curva que está aqui, versus θ, ela é exatamente essa curva aqui, ó. Eu escolhi lá o 1.2 porque eu lembrava que aqui tinha 1.2 vezes o 10 a 5. Então, essa curva que é tracejada, abóbora ou laranja, sei lá que cor é essa, é exatamente aquele corte horizontal naquele gráfico de contorno. E a mesma coisa pode ser feita para cortes verticais aqui. Pode escolher aqui o π/2, né? E esses cortes você pode conferir que coincidem com resultados de gráficos anteriores. Tá legal? Então, isso foi só uma maneira bacana de mostrar o resultado. E aqui são os últimos gráficos que eu vou mostrar. A gente considerou esferas dielétricas. E aí, gente, a intuição, eu, pelo menos, não tinha assim, muita intuição. Dá para elocubrar e pensar num monte de coisas aí, mas a gente queria apenas saber se para a esfera dielétrica ia perder toda essa possibilidade de ter repulsão, ou se tudo ia ficar muito mais fraquinho. E, para nosso espanto, e foi legal,
basicamente, os resultados são os mesmos, apenas mudam um pouquinho os valores. E é curioso o seguinte, que a esfera dielétrica sílica aqui, né, esse verde tracejado, e ouro é esse roxo, né? Por exemplo, você tem aqui o gama em função do Azinho, né? E o campo está aqui, ó, no painel A, o campo está 7 vezes 10 a 4 volts por metro. E aí você vê que para azinhos pequenininhos, tanto na dielétrica quanto na metálica, no ouro, você tem atração. À medida que você vai afastando, você inverte para repulsão, primeiro na dielétrica, inclusive. Tá? Isso acontece aqui para outro valor de campo também, mas eu já vou comentar o gráfico de baixo. Agora, embora a dielétrica você consegue inverter de atração para repulsão antes do que a metálica, se você analisar a força, esse Sin7 aqui é o valor da força mesmo. Embora você cruze para a força positiva resultante antes para o dielétrico, o maior do que para o metal, o maior valor atingido é para o metal. O que eu estou dizendo é que o pico dessa curva contínua roxa, embora o zero dela esteja mais para a direita, quando ela atinge o pico, essa força é ligeiramente maior do que a força repulsiva, no caso da esfera dielétrica. Mas a gente ficou feliz porque o resultado, num certo sentido, é robusto, vamos dizer assim, frente a mudar materiais e tal. Aqui, se vocês olharem para o eixo horizontal, vocês vão ver que a escala está muito pequenininha, né? Quer dizer, pequenininha. Essas distâncias estão muito pequenas, eu não poderia aplicar aquela fórmula que eu botei. Só que eu não tive tempo de botar a nova fórmula que a gente usou e que também é uma simplificação daquela fórmula intratável. E a simplificação embora a gente mantenha termos além do dipolo, a gente pegou a conta do caso não retardado. E aí também simplifica bastante a fórmula e foi possível tratar numericamente. E aí são gráficos parecidos, só mudam as distâncias porque os campos mudaram bastante, né? Aqui você botou um campo fraco, vamos dizer assim, então você precisou ir muito longe para poder inverter de atrativo para repulsivo. E aqui o campo é mais forte, então essa mudança de atração para repulsão ocorre para distâncias mais curtas. Bom, então eu quis chamar a atenção disso que está aqui. Agradeço a Patrícia por ter chamado a atenção disso para mim. Eu não tinha feito isso lá no Partículas e Campos, mas ninguém se tocou. E conclusões. O bacana é que os resultados são atingidos com campos totalmente factíveis em qualquer laboratório bem equipado de física. Ele é legal porque vale para vários átomos e vale para esferas de materiais diferentes. A gente escolheu um determinado dielétrico, mas certamente isso vai acontecer com outros também. Para o caso de 2 átomos de hidrogênio e tudo mais, vocês podem procurar o Vitor Peçanha, que deve estar aqui na audiência ainda, para conversar, porque foi iniciação dele, ele apresentou isso lá, para ter os números mais na cabeça. E aqui eu botei como perspectiva, mas eu confesso que eu não sei se é uma perspectiva mesmo, se a gente vai estar disposto a encarar isso, mas me pareceu uma perspectiva natural, pelo menos para apresentar lá no Partículas e Campos, que seria tentar ir além da aproximação de dipolo, mas não só na região não retardada, que essa tem a fórmula, a gente até usou, mas na região genérica, né? Numa região qualquer. Ou seja, seria tentar tratar a fórmula intratável, né? Então, isso seria uma perspectiva, mas a gente já está fazendo outras coisas com o próprio Vitor também. A gente está analisando, voltou a analisar átomos perto de paraboloides, de revolução, para mexer na curvatura, enfim, fazer algumas outras coisas aí. Mas, aqui tem algumas... Teria algumas... Desculpa, eu sei que você já está terminando, mas teria alguma justificativa para você ir além da aproximação de dipolo? Assim, aí? Bom, a justificativa seria obter um resultado mais preciso. Vamos supor que alguém queira fazer um experimento. Eu não sei se dá para fazer experimento direto com isso, mas certamente podem ter experimentos com feixes de átomos, não sei, que precise desse tipo de
de resultado bem preciso para todas as distâncias. E aí a gente teria que estimar qual o erro que a gente está fazendo ao considerar para certas distâncias só aproximação de dipolo e para as outras distâncias que a gente foi além do dipolo, porque se o retardamento já era importante ou não. Ou seja, é sempre bom pegar a fórmula exata para poder saber quanto que você errou com aquelas fórmulas aproximadas. Então, se alguém quisesse fazer uma medida mais precisa, sei lá, é sempre bom, né, conseguir uma expressão mais exata. Só que a fórmula, Dani, é totalmente intratável, totalmente. Então, enfim. Não, acredito. O meu ponto é aquela coisa assim, tipo, a gente sempre pode ir além da aproximação de dipolo, claro. A minha pergunta justifica, né, aquela coisa, né? Talvez talvez nesse caso nem precise, porque em geral o pessoal precisa, porque não adianta também você conseguir ter uma força resultante repulsiva numa região. Eu ganhei da força 10 vezes mais do que a força dispersiva, mas ambas são assim quase zero, né? Então não adianta você fazer isso ainda numa região que você consiga medir coisas. E em geral isso é para distâncias mais curtas, onde as forças são mais intensas. E para distâncias mais curtas, se você puder usar o regime não retardado, como a gente pegou uma fórmula lá que o Buhmann também sugeriu para a gente, aí pode ser que nem precise depender. Então vai depender muito se alguém vai falar, não, eu preciso em tal regime. Qual é a estimativa do erro que vocês estão fazendo, estão cometendo ao fazerem essas aproximações? Aí teria que ver. Mas pode ser até que nem seja muito necessário, né? Mas, vamos dizer assim, foi uma perspectiva meio natural que eu botei assim, só para ter uma perspectiva lá, mas eu confesso que eu tenho várias outras coisas na cabeça antes de tentar atacar esse problema. Não sei o que a Patrícia acha, porque ela que mexeu, ela e o Vitor, né? Mexeram numericamente aí com a fórmula intratável. Patrícia, dá a sua opinião aí. Minha opinião é que esse trabalho acabou. Eu acho que não tem... Enfim, para mim não tem perspectiva nesse trabalho, né? Eu acho que ele é só um trabalho encerrado, porque é isso, eu não vejo muito custo-benefício em tentar mexer mais naquela fórmula, né? Já tentei o suficiente, já vi que não deu. E eu acho que é isso, enfim. Eu acho que não tem porquê. Concordo plenamente. Mas o Farina acha que todo trabalho tem que ter perspectiva. Então ele quis arranjar uma perspectiva. A Patrícia aprendeu muito bem. Gente, deixa eu aproveitar para me despedir aqui, que eu já estou atropelando outra reunião. Compadre, grande palestra, como sempre. Valeu. Obrigado, Felipe. Obrigado aí, cara. Obrigado pela até presença. Logo, gente. E até mais, compadre. Bom fim de semana aí. A gente se fala depois. Beleza. Bom, gente, então aqui é isso. Olha, aqui tem alguns artigos, tá? E, enfim, muito obrigado aí pela atenção. Valeu, compadre. Grande abraço. Valeu. O Felipe, que era o host da reunião, não está aqui para a gente falar que tem que bater as palmas, né? Tem que bater palmas, né? Exatamente. Era papel do Felipe fazer isso, porque ele foi o apresentador da reunião. Eu interrompi a compartilhamento, mas a gente pode voltar para, se tiverem perguntas aí, para... Você representa ele, Patrícia? Eu represento ele? Então tá bom. Então peraí que eu tenho que ligar meu vídeo para eu fazer isso. Ficou importante agora. Então, se eu tenho que fazer o papel, eu tenho que começar elogiando. Então, parabéns, Farina, pela sua excelente apresentação. Não estou fazendo isso só porque eu estou te comandando a reunião a partir de agora. Mas, como diria a Farina, se ele estivesse no meu lugar, ele está aberto aí a perguntas, comentários, sugestões, críticas e qualquer outra coisa. Então, quem quiser, abre o microfone. Quem preferir levantar a mãozinha, levanta a mãozinha. Estou de olho.
Farina no meu lugar começaria a falar infinitamente até alguém se manifestar, mas eu não tenho essa capacidade. Então, se ele quiser falar, eu permito que ele fale também. Não. Hoje eu vou ficar só esperando. Já houve perguntas durante, né? Então, mas quem tiver pergunta, fique à vontade, né? Olá. Olha só, fala aí, Sidney. Grande Sidney. Salve. Bom, eu tenho uma pergunta que é sempre numa vibe mais de engenheiro, né? Como eu adoro os engenheiros. Enfim, eu queria perguntar se na sua cabeça surge alguma aplicação, porque parece que é algo bastante aplicável, disso não no experimento, né? Mas em algo além, em talvez construir alguma coisa, algum motor menor, ou algo do tipo. Cara, não, a gente não conseguiu pensar em nenhuma aplicação assim. Fica tudo mais naquela coisa de quanto mais você aprender a controlar interações nessa escala, mais possibilidade você está dando para os experimentais fazerem alguma coisa, né? Então, eu não tenho nada em mente, mas é bom saber que você aplicando um campo elétrico, você pode tentar repelir ou atrair pequenos átomos ou outras esferas também, né? De esferas. Mas eu não tenho nada, não me ocorre nada em mente. Não sei se a Patrícia, se a gente chegou a discutir isso e teve alguma ideia que eu estou esquecendo agora, mas era mais assim, tipo, olha, mais um ingrediente, mais uma possibilidade de controle, né? O nosso grupo tem muito isso. A gente tem tentado controlar por meio de agentes externos. Eu gosto de falar que a gente tem um botãozinho e mexendo nesse botão a gente consegue, de alguma forma, controlar a emissão espontânea, controlar a transferência de energia, controlar a força entre atrativa e repulsiva, controlar o momento anômalo do elétron, controlar a nossa... A gente tem perseguido um pouco isso, mas eu não tenho nada assim em mente como você gostaria de ouvir, né? Não sei, Patrícia, se quiser falar o que você teve em mente aí. Não, até porque o objetivo era focado na questão da repulsão, né? Não era de construção de nenhum grande dispositivo em cima disso. Então, assim, existe de fato uma busca bastante intensa na literatura em cima disso, por conta disso que o Farina falou, né? Que as forças em geral são atrativas e tal. Então, mecanismos de gerar repulsão, enfim, têm sido bastante explorados e aí a gente embarcou nessa e, claro, baseado naquele outro artigo que o Farina tinha falado inicialmente, dos 2 átomos. Então, a ideia era mais essa, né? Era centrar fogo nessa ideia de tentar encontrar situações com repulsão, especialmente pautado nisso de agentes externos, porque aí tem a vantagem de você não tem que ficar manipulando o seu sistema, né? Você, com um agente externo, você consegue mexer no que está acontecendo ali, sem você ter que ficar interferindo diretamente no seu sistema, trocando componentes, ou seja lá o que for. Eu vou dar, então, um exemplo do outro artigo, aquele que tem o toroide, né? A gente fez lá uma conjectura muito, muito ousada, né? A gente, como com toroide teve repulsão, a gente disse que... Eu não sei como é que isso passou lá nos árbitros, né? Comentários finais, ninguém liga. A gente disse que fazer uma parede como se tivessem vários toroidezinhos, ou seja, uma parede cheia de furos, poderia servir, talvez, como uma parede para criar repulsão e que poderia ser útil para espelhos atômicos, né? Que você prender átomos é uma coisa, às vezes, complicada. E você conseguir, só com geometria, gerar forças repulsivas, então a gente conjectura que, quem sabe, não seria uma boa criar paredes cheias de furinhos e isso não traria algumas repulsões e poderia ajudar a prender átomos. Então, isso... Lá a gente foi ousado e deu essa sugestão na cara de pau. Mas aí, infelizmente, ninguém falou nada. Farina, mas fora do eixo do toroide, é que nem o problema lá do Levin, né? Volta a ser atrativa para o toroide, não é? Sim, claro, mas por isso que tem outros toroides do lado. Está cheio de toroidinho, né? Certo, mas entre um toroide e outro, entre o eixo de um toroide e outro, a tendência seria cair para as bordas do toroide. É só para dizer que isso pode, talvez, ajudar, né? Mas foi mais para ter uma frase assim meio doida, né?
Além do que, a repulsão é quando os caras têm a polarizabilidade preponderantemente na direção perpendicular. Então, isso talvez tivesse que aplicar algum campo, alguma coisa para fazer os caras ficarem com essa anisotropia, enfim. Assim como no caso do plano, né? Assim como no caso do plano, sim. Mas é legal, de vez em quando, a gente botar umas conjecturas meio doidas assim. Mas nesse caso aqui, Sidney, aqui a gente não pensou em nenhuma aplicação, a gente estava, como a Patrícia falou, mais focado nessa busca que as pessoas têm por repulsão. Como é que faz para ter repulsão? Mexe aonde? No sistema ou num agente externo? Era mais nesse pique, né? Entendi. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu que agradeço a presença aí da galera. Lucas, tá com a mãozinha levantada. Palavra sua, rapaz. Opa, tudo bem? Fala, meu camarada. Eu tenho uma pergunta que é mais para o início. Quando você mostrou aqueles diagramas lá dos dipolos interagindo, tem como fazer aparecer o diádico de Green ali e escrever a expressão... Você não botou detalhes, né, da conta, só botou as expressões finais, senão vai ficar uma coisa imensa. Mas teria como escrever a energia de interação em termos de diádico de Green? Mas você diz para força eletrostática? Porque você está tentando obter. Oi? Porque, tipo, aqueles diagramas de Feynman que você botou, aqueles 6 ali, eram... tá. Diagrama de Feynman, tá. Isso. Que tem lá os fótons subindo, descendo. Daria para introduzir o diádico de Green ali? É bem no início. Aí. Não, aqui nessa conta, dessa maneira que eu estou apresentando aqui, é uma conta bem em teoria de campos mesmo, né? Você tem as regras de Feynman e, a partir das regras de Feynman, você vai montar uma expressão matemática para cada um desses diagramas. Agora, tem outros procedimentos que você escreve força de Casimir, interação entre dois átomos, ou um átomo e uma esfera, e assim por diante, em termos de coeficiente de reflexão, tipo fórmula de Lifshitz, né? Agora, talvez tenham expressões envolvendo diádicos de Green, sim, que eu não me lembro agora de cabeça, mas aqui não. Aqui é bem QED mesmo, calculando as expressões de cada diagrama desses aqui, entendeu? Um vértice aqui, um fóton virtual, não sei o quê, aí faz uma contarada danada. Mas existem fórmulas, assim como existe para emissão espontânea, para frete, né, que você está trabalhando agora com frete e tal, certamente você também vai ter fórmulas envolvendo diádicos de Green para dois átomos, mas eu não me lembro nem como é que ficam essas fórmulas. Porque o pessoal, quando tem átomo com algum objeto, usa direto, assim, algo tipo Lifshitz. Se for interface plana, cara, é perfeito você usar, porque, caramba, os coeficientes de Fresnel são coisas que você pode medir separadamente. Antes de botar o átomo para interagir, você pode ir lá e fazer experimento medindo os coeficientes de Fresnel, se quiser. Mas, então, é muito conveniente você botar as fórmulas em termos desses coeficientes de Fresnel e tudo mais, entendeu? Mas aqui eu tinha posto esses diagramas só para a galera de partículas e campos falar, opa, tá, o cara está fazendo teoria quântica de campos. Tem aqui gráficos de Feynman, fótons virtuais. Aí. Mas é muito bacana. Essa conta é uma conta muito bacana que você deveria fazer, cara. Porque você gosta dessas coisas e é muito bonito. Entendeu? Beleza. Ô, Farina, mas essas aí é só escrever. É basicamente escrever a expressão do campo quantizado e descobrir quais são os estados intermediários que conectam o seu sistema baseado em qual é o estado inicial e qual é o final, né? E aí abre aquelas... Enfim, aplica, né? Aplica os estados do campo aplica os operadores de campo lá no estado que você tem e tal, né? Na verdade, foi bom a Patrícia falar isso.
Na verdade, eu dei a entender aqui que você vai pegar regras de Feynman e tal, mas você... Não precisa, né? Você não faz por regras de Feynman, não. Até poderia criar regras de Feynman para esses diagramas aqui, mas você faz bem naquele espírito que a Patrícia falou agora e que eu tinha falado durante a palestra, que eu fui traçando linhas horizontais para mostrar que esses diagramas aqui eles estão relacionados com quarta ordem, porque eles têm 3 conjuntos de caras intermediários. Então, você vai ter expressão lá da teoria de perturbação mesmo. Você tem os caras no fundamental e tem vários elementos de matriz dos caras do fundamental com, se for para esse diagrama, com um deles no fundamental, o outro excitado e um fóton, e assim por diante. Vai botando e calculando vários elementos de matriz, e aí está cheio de integral, de soma, não sei o quê, e faz essa contarada, né? Eu só fiz essa pergunta porque os diagramas de Feynman do Frete são muito parecidos. Mas tem um fóton a menos, né? Então, no caso, só são 2 que você tem que calcular. Aí eu achei parecido e foi só isso. Entendi. E aí dá para fazer pelo mesmo esquema lá no Frete, Lucas. Você escreve menos dA escalar E, menos dB escalar E, e aí o seu estado inicial é fundamental, excitado, 0 fótons no campo. O estado final é a situação dos átomos invertida, né? E aí é o mesmo esquema, baseado em qual é o operador que está ali no meio, né? Que no caso é esse menos D escalar E, você introduz o estado intermediário. E aí a gente vê que só tem um que dá origem àqueles 2 diagramas de Feynman que você está falando. Ah, sim. Digo, só tem 2 estados intermediários possíveis, né? Você só precisa inserir um conjunto completo que dá origem a 2 estados intermediários possíveis. Só um complementozinho ao que a Patrícia falou. Lá no frete, você está calculando uma transição, porque você tinha lá um estado inicial, que o átomo A estava excitado, e o átomo B no fundamental, e o teu estado final é átomo A no fundamental e átomo B excitado. E você quer fazer essa transição lá na ordem, parará, parará. Aqui, você está fazendo uma espécie de teoria de perturbação para ver de quanto que deslocou o nível de energia, entendeu? Então, é tipo teoria de perturbação para calcular, afinal de contas, de quanto mudou o nível de energia de 2 átomos que estão no fundamental, entendeu? Aí você bota o termo de interação, faz essa confusão toda, né? Então, é uma coisa que não é você não está calculando uma transição de um estado para outro, mas sim calculando, via teoria de perturbação, de quanto muda a energia de interação de um sistema que tinha o H dos átomos e o H do campo, quando você perturba com esse H de interação que está aqui. E aí faz teoria de perturbação que nem você faz lá em quântica usual, só que aqui o campo está na parada também, né? Entendi, beleza. Bom, não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada. Se mais alguém quiser fazer alguma intervenção, por favor. Só um comentário, Faraina. Por favor. Uma questão que eu não consegui ouvir direito, a minha transmissão para mim não ficou das melhores. Então, você tem a interação entre o átomo e a esfera, que por força dispersiva seria atrativa, certo? Sim. E você coloca um campo elétrico na esfera e gera um dipolo clássico lá, certo? Na esfera e no átomo. Na esfera e no átomo. Sim. Certo. Ok. Era isso que eu queria saber, compadre. Aí você induz os dipolinhos. E aí você vê quem que você... Quer dizer, no átomo você induz um dipolinho. Na esfera você vai resolver um problema de elétron. Sim. Que é muito fácil mostrar que a influência do átomo no que acontece com a esfera é totalmente desprezível. Você consegue mostrar que raio de Bohr sobre a distância do átomo com a esfera elevado ao cubo. Então, é bem desprezível. Aí vira um problema de elétron para ver o que acontece com a esfera num campo uniforme e o átomo no campo uniforme, o P é alfa E. Aí você já tem aquele P. E aí você está calculando a força entre 2 dipolos, né? Certo. No mesmo campo, né? O campo é o mesmo para os 2 sistemas, não é isso? O campo externo é uniforme e é o mesmo. O campo externo é uniforme para os 2 sistemas. É o mesmo, é o mesmo. Certo. Ok, compadre. Ok. E aí é um probleminha de
de eletro bem legal, cara, para botar numa prova de eletro. Cara, dá para fazer vários probleminhas legais, Danilo. Pode ser só com 2 átomos, você pode, no enunciado, você dá a força dispersiva. Você diz, olha, a força entre 2 átomos de hidrogênio é essa daqui. Agora aplica um campo externo e brinca com esse cara. Qual é a intensidade, o ângulo para resultante ficar positiva, negativa, entendeu? E aí é brincar com 2 dipolinhos. E o bacana é que, normalmente, eu não sei por que motivos, em Física 3 eu entendo, o pessoal trabalha só com dipolinhos em situações bem particulares. E em Eletro 1, eu não sei por que, cara, ninguém calcula, pelo menos eu não vi isso nos livros usuais de graduação, a força entre 2 dipolos pontiformes com orientações genéricas, entendeu? E é muito bonitinha essa conta, cara, porque dá para escrever de uma maneira que fica linda a resposta. E dá para escrever até independente de sistema de coordenadas. Eu acho que não botam em eletro porque botam em plástica, né? Risos. Depende de quem dá, né? Eu acho que foi uma indireta claríssima. É que eu botei, mas eu botei isso em clássica, mas foi como exercício de meio matemático, né? Mas Marina, não incrível, defenda cara. o indefensável. Tá bom, é melhor ficar calado, né? Isso. A emenda pode sair pior. Não, né? pô, que isso. Foi bem divertido. Eu estou em silêncio, mas eu sempre concordo com a Patricinha. Aí só mais uma pergunta, compadre. O campo externo é prescrito, então, e o dipolo induzido na esfera, ele também, quer dizer, ele vai gerar uma indução de dipolo também no átomo, né? Sim, além do campo externo. Sim, esse cara a gente considera, tá? Certo. Ele é até bem pequenininho também. A gente achou que ele fosse ser maior, mas a gente considera. Então, a conta que a gente faz, os dipolos nem ficam totalmente paralelos, não. Porque o campo, você tem um dipolo na esfera, quer dizer, que tem a direção do campo, mas no átomo tem o campo é 0 e tem o campo criado pelo dipolo da esfera, entendeu? Sim, sim, sim. Então a gente considera isso, mas é bem... Deve influenciar muito mais o átomo do que o contrário, né? Oi? Porque o dipolo do átomo também poderia influenciar na esfera, mas imagino que a esfera é bem mais desprezível. É o que eu falei. É bem desprezível. Acaba sendo... É fácil mostrar, tá? Acaba sendo A0, raio de Bohr, sobre a distância entre o átomo e a esfera, elevado ao cubo. A distância já é bem maior do que o raio de Bohr. Elevado ao cubo, pô, é totalmente desprezível. Beleza, e até o outro termo da esfera no átomo, ele é bem pequenininho também. No fundo, os gráficos ficariam idênticos se você, assim, visualmente idênticos, se você apagasse esse termo também. A gente manteve na conta esse termo, mas depois viu que ele era bem pequeno. Beleza. Ou seja, um probleminha bonito de eletro seria o seguinte: eu já pensei em tentar resolver um problema exatamente. É bem complicado, tá? Que é 2 esferas condutoras na presença de um campo uniforme. Cara, no caso genérico é bem complicado esse problema, mas deve ser lindo brincar com ele. Agora, se essas esferas estiverem... A brincadeira é 2 esferas neutras, cara, não fazem força uma na outra. Mas quando se aplica um campo externo, cara, elas passam a fazer força uma na outra. E o bacana é que a força em cada uma delas é nula, porque se elas tinham... Perdão, a força do campo externo, tá? Como o campo externo é uniforme e elas eram neutras, então a força do campo externo nelas é nula. Ou seja, a única força que vai existir entre elas é a força que a outra esfera, por ter tido a sua distribuição mudada, vai fazer. Cara, é muito lindo você brincar com um campo e fazer com que 2 esferas que não interagiam entre si comecem a interagir entre si. Só que esse problema é muito complicado, cara, se você não fizer nenhuma restrição de tamanho, de distância. Agora, e certamente ele deve estar resolvido
por algum russo em alguma revista especializada. Agora, leva as esferinhas para longe, de modo que a distância entre elas é bem maior do que o raio. Acabou, cara. Pode desprezar e elas vão funcionar como duas esferinhas independentes. Vai virar essa brincadeira de dois dipolos, cara. Não precisa nem falar em átomo. Em elétron, pode falar em duas esferas, cujo raio é pequeno comparado com a distância entre elas, aplica esse campo externo, uniforme, e manda calcular a força para vários ângulos e tudo mais. É um tremendo exercício maneiro de elétron. Algo mais? Alguém mais gostaria de falar algo? Se não, acho que a gente pode... Dani, você ia falar algo? Não, só ia dizer para a gente interromper o Farina antes que ele fale que tem um probleminha de física 1 para propor. Então, em homenagem aos jovens estudantes sofredores de física 1, eu sugiro que a gente encerre e bata palmas, então. Brincando. Farina, você sabe que foi uma brincadeira, né? Você sabe disso, né? Ó, tá gravando ainda, hein, Dani? É por isso que ela está se desculpando agora, entendeu? Porque depois não grava mais. Exatamente. Aí tá gravado que ela tá se desculpando. Linda palestra, meu compadre. Parar a Parabéns. gravação, né? Parabéns, compadre. Um abraço a todos. Vou precisar sair. Abraço, Valeu, compadre. Valeu, Danilo.